até porque dentro de tudo que ele falou, com os documentos que eu tive acesso, é importante que ele possa esclarecer a todos nós. Vossa Senhoria disse que, se tivesse sido informado pelo TCU, como toda matéria que chega no TCU, Vossa Senhoria é imediatamente informado, Vossa Senhoria disse que naquele momento teria obrigação de incorporar a essa alerta do TCU. Bom, vamos fazer uma cronologia rápida. O TCU, exatamente em junho de 2015, identificou claro o dolo da presidente Dilma Rousseff. O TCU, no relatório apresentado pelo Dr. Júlio Marcelo, diz o seguinte: antes das omissões intencionais na edição de decretos de contingenciamento em desacordo com o real comportamento das receitas e despesas do país, houve ainda a edição de decretos para abertura de créditos orçamentários sem a prévia adequação e necessária autorização legislativa, violando a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição da República. Claro, isto aqui foi encaminhado para a AGU no dia 22 de junho. Dia 22 de junho, a AGU foi notificada, ou seja, a presidente da República foi notificada. O que diz mais ainda o relatório aqui, no seu item número 51. Ora, o mero envio de proposta legislativa, veja bem, senhor, o mero envio de proposta legislativa para alteração da meta de resultado fiscal constante na LDO de 2014, não tem o condão de afastar a exigência das medidas corretivas previstas no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe, não faculta, a limitação de empenho fiscal de cada bimestre, não ao final do exercício, pois se assim fosse, seria letra morta, contingenciando assim o não cumprimento da meta. Esta matéria foi encaminhada à AGU no dia 22 de junho. Isto aí, fica claro que Vossa Senhoria, como assessor e coordenador e consultor jurídico que elaborou, Vossa Senhoria tinha todo o documento em mãos. Todo o documento em mãos, está aqui. O documento que vocês dizem que nunca tiveram o alerta do TCU está aqui. E como é que Vossa Senhoria autoriza um decreto em total descumprimento, sabedor que o PLN não seria suficiente para respaldar os decretos que Vossa Senhoria encaminhou para o Presidente da República? Conclua, senador. Primeira pergunta. Tudo bem, senhor presidente. Vossa Senhoria sabe... Conclua, senador. Vou concluir, senhor presidente. Essa é a minha primeira pergunta que eu fiz. Então, senhor presidente, eu aguardarei então a primeira resposta dele para que ele possa aí rapidamente me esclarecer o que ele disse aqui e, no entanto, não cumpriu, que era a obrigatoriedade de incorporar a decisão do TCU. Passa a palavra ao senhor Walter Baier na condição de informante de 3 minutos. Em primeiro lugar, agradeço a Vossa Excelência pela pergunta. Entendo que a oportunidade republicana de esclarecermos os fatos nesse processo. E eu, de fato, não estou em mãos um documento que Vossa Excelência mostrou à distância. Não escutei. De fato, eu não tenho em mãos o documento que Vossa Excelência se refere, mas posso esclarecer a cronologia dos fatos para que fique muito claro como é que se desenvolveu essa alteração de entendimento do TCU. Em junho de 2015, não havia sequer o relatório final do TCU sobre as contas de 14. E aí, nas contas de 14, estavam sendo questionados alguns itens que foram objeto de pedido de esclarecimento adicional por prazo de 30 dias pela Presidência da República. Não houve, se eu me recordo, em junho de 2015, também não havia sequer a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União com relação à juridicidade, questionando a juridicidade desses decretos.
O que há é um primeiro relatório que trata do que se convencionou a chamar supostas operações de crédito, pedaladas fiscais, e há um pedido do Tribunal de Contas, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao relator das contas de 14, que se agreguem uma série de questões. E aí sim entram decretos, salvo engano, que eram destinavam recursos ao Ministério do Trabalho, e é a primeira vez que surge a discussão sobre os decretos de abertura de crédito suplementar. E é importante também fazer a diferenciação entre os decretos de abertura de crédito suplementar e o decreto de contingenciamento. Eles são objetos distintos, mas interrelacionados para fins de avaliação da juridicidade desses atos. Então, entendo assim, e ainda que tivesse qualquer provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, tenho total respeito institucional pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Mas a posição dele não é a posição do Tribunal de Contas da União. A posição do Tribunal de Contas da União é manifestada via acórdão por meio de decisão do plenário. Existem inúmeros programas públicos e inúmeras políticas públicas que são rotineiramente e de forma saudável, isso faz parte de boas práticas da vida republicana, que o Tribunal de Contas da União suscita dúvidas sobre a execução do programa, suscita dúvidas sobre a juridicidade, sobre a legalidade desses programas. A União, o Poder Executivo, presta esclarecimento sobre essas políticas públicas e o próprio Tribunal de Contas da União reconhece que, de fato, o Poder Executivo tinha razão na implementação daquela política e nenhuma irregularidade há nela. Nós sustentamos, por mais de uma vez, quando suscitados, com relação aos decretos, uma tese jurídica que interpretava o artigo 4º da lei orçamentária de modo que eu entendo ser adequado, com as boas práticas de gestão orçamentária e gestão fiscal, e estávamos aguardando um posicionamento definitivo. Aliás, com relação aos decretos de abertura de crédito, se me permite, presidente, só para concluir. Aliás, com relação aos decretos de abertura de crédito suplementar, não há sequer posicionamento definitivo por parte da Corte de Contas. Aliás, posicionamento nenhum no plenário do TCU ainda. O que há é um procedimento aberto com base numa representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ainda pendente de análise por parte do plenário do Tribunal de Contas da União. É o que eu acabei de esclarecer. Ronaldo Caiado. Senhor presidente, fica claro o quanto o senhor Walter ficou incomodado ao poder, neste momento aqui, ser colocado em frente de um documento do TCU que todos eles chegavam aqui, batiam no pé e diziam: presidente nunca foi informado. Advogado da Advocacia Geral da União, doutor Walter. Isso aqui não é apenas um relatório, isso aqui o ministro Nardes dá o seguinte despacho: determino, acolhendo o parecer apresentado pela SEMAG. Olha aqui, doutor Walter, está aqui o documento, o item 17. Dê ciência dessa deliberação, excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff, a fim de que, caso manifeste interesse e entenda necessário, pronuncie-se no prazo de 15 dias acerca dos indícios de irregularidade. As irregularidades está exatamente a publicação dos decretos. Olha aqui a publicação dos decretos. Olha aqui a notificação que teve dia 22 de junho de 2015. Vossa Senhoria levou para a Presidente da República assinar decreto exatamente no dia 22/7, 1 mês e 5 dias após. Vossa Senhoria levou para levar outro decreto ainda para ser assinado no dia 27/7. Isto aí em total descumprimento daquilo que não só
Senhor presidente, eu sei que eu incomodei porque tirou a margem de sustentação do advogado da presidente Dilma. Eu sei que agora acabou o chão para ele. Não tem mais chão. Não tem mais como continuar, presidente. Eles só baseavam a tese que eram... Tem a lei, senhor presidente. Tem a lei, a LOA, que diz que não pode. Mas diziam, mesmo não podendo, faz de conta que eu não sei. Quer dizer, o presidente se diz que não precisa cumprir a lei. Além da lei existir, que a LOA determina que não possa ter crédito suplementar, não cumprindo meta, o Tribunal de Contas notificou a presidente da República no dia 22/6. E assim mesmo, ela passou por cima de uma decisão do Tribunal de Contas da União e a assessoria dela, o senhor Walter encaminhou os decretos para ela assinar. Está comprovado a lei, está comprovado o crime penalizada sobre a lei de responsabilidade fiscal, ou sobre o dolo da presidente da República. Está claro, está explícito, senhor presidente. Eu realmente gostaria que ele não tergiversasse, senhor presidente. Não tergiversasse sobre a tese. Olha, é a conta que tem que ser aprovada. Não, conclua o raciocínio. A conversa dele é que nunca foi notificado. Eu posso falar, presidente? Vossa Excelência me autoriza a concluir, senhor presidente. Vossa Excelência tem 1 minuto depois para concluir. Passa a palavra agora ao senhor Walter Baelli na condição de informante. 2 minutos. Senador Ronaldo Caiado, agradeço a Vossa Excelência pela pergunta. Não me sinto de forma nenhuma incomodado e adiantado em responder essa casa. Acho que é minha obrigação, decorrente do meu mundo público, como servidor de carreira, procuro fazer um trabalho sério, não tenho também pretensão nenhuma de encaminhar as matérias diretamente à presidente da República, porque não me cabia. E isso eu, na verdade, assessoro o ministro de Estado do Planejamento em procedimentos dessa natureza. E com a sua leitura, Vossa Excelência foi esclarecedor. Agora, tenho conhecimento do documento que Vossa Excelência se refere. O documento justamente, as contas de 2014, quando apreciadas pelo Tribunal de Contas da União em 2015, elas tinham 13 questionamentos iniciais referentes a supostas operações de créditos realizadas de forma irregular pelo Presidente da República. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, em adição a esses 13 pontos, suscitou outras dúvidas e, na suposição de que seriam irregulares, abriu prazo à Presidente da República para ela apresentar resposta. Essas respostas foram apreciadas pela área técnica do TCU somente em setembro, outubro, do mesmo ano. Então, na verdade, como eu falei, a posição veiculada por meio de uma representação do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, ela é encarada com seriedade por parte do Poder Executivo, por parte do corpo técnico, ela é ponderada com as práticas usuais da administração e é verificado se há, dentre as interpretações jurídicas possíveis, uma interpretação plausível, que dê suporte ao ato administrativo praticado, e como eu esclareci inicialmente, vigora no direito administrativo brasileiro o princípio da juridicidade, o princípio da legalidade dos atos administrativos. Esse princípio só é quebrado por uma decisão por parte dos órgãos de controle. E sim, a partir do momento que o plenário do Tribunal de Contas da União decide e firma uma tese jurídica sobre algum ponto, nós incorporamos isso na prática, sob pena, inclusive, de responsabilização pessoal nossa, como a gente vê. Senador Ronaldo Caiado, 1 minuto. Senhor presidente, a ele foi dado 3 minutos, senhor presidente, a mim 1 minuto só. Ele falou 3 minutos. Ele falou 3, depois 2, não, agora ele falou 3 minutos. Depois 2, agora 1. Senhor presidente, quer dizer que a tese levantada pelo senhor Walter, existe a lei. Aí ele diz o seguinte: a presidente não tem que conhecer da lei. Você não precisava de TCU, o senhor tem a lei, a LOA. O senhor tem a lei. Por que o senhor tem que ser alertado por alguém? O senhor tem a lei? Primeiro ponto. Segundo ponto, senhor presidente,
Eles diziam todo momento aqui, batiam no peito, não existe nenhum momento que o TCU tenha notificado a Advocacia Geral da União. Porque você não vai encaminhar para o presidente da República, o advogado da presidência, a AGU. Então você notifica o advogado, a cliente está notificada. Aí diz ele, olha, agora isso aí chegou, mas isso aí não caracteriza ainda uma decisão formal do TCU. Seu presidente já tem a lei, tem um alerta feito da utilização e da manipulação dos PLNs praticados em 2014. Estava repetindo em 2015. E ela descumpre essa decisão e quer pousar amanhã de desconhecedora da lei e da notificação do TCU. Senhor presidente, então eu acho que está muito bem definido esse processo, ou seja, ela praticou o dolo, ela realmente é responsável e está enquadrada dentro do crime de responsabilidade e com documento. Não é por hipótese, não. Com documentos embasados aqui no relatório do Tribunal de Contas da União, informado a presidente da República no dia 22 de junho, que antecede a todos os decretos e o encaminhamento do PLN para o Congresso Nacional. Muito obrigado.